Aos meus irmãos e aos meus amigos, muito obrigado por estarmos juntos de novo para mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Somos gratos por você que tem nos assistido, tem compartilhado as mensagens, tem nos ajudado a espalhar a Palavra do Senhor através de estar enviando aos seus grupos de WhatsApp, aos seus amigos e se inscrevendo também no canal. Muito obrigado pela sua participação. De novo, estamos diante de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Estamos aprendendo sobre o coração de Deus. O que acontece quando nós temos um encontro com o Senhor? O que acontece quando o pecador tem um encontro com Deus através da pessoa do Senhor Jesus? Queremos nessa mensagem falar sobre o seguinte tema: o coração de Deus é assim. Ele não leva em conta os tempos da ignorância. Ele não leva em conta os pecados que cometemos no passado, quando ignorantemente nós pecamos contra Ele, sem o verdadeiro conhecimento da Sua palavra. Tem um texto escrito por Lucas no capítulo 17 de Atos, versículo 30, que diz o seguinte: mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, ordena agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam. O texto é muito claro quando fala sobre o passado e o presente, visando o nosso futuro. Vamos orar pedindo a graça de Deus para a mensagem que vamos ouvir, a fim de que Deus esteja abrindo a nossa mente, nos ajudando a compreender a sua vontade, através da sua palavra. Senhor, nosso Deus e nosso eterno Pai, obrigado, meu Deus, por estarmos juntos mais uma vez diante do Senhor, diante da tua palavra. Pedimos que neste momento o teu Espírito Santo esteja abrindo as nossas mentes, fazendo-as férteis para a compreensão da tua santa e bendita palavra. Que mais uma vez, ó Deus, as famílias sejam ricamente abençoadas pelo Senhor, alcançadas pela tua palavra, seja para o crescimento espiritual ou para a salvação em Cristo. Oramos para que o teu nome seja mais uma vez exaltado e glorificado no nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Quando temos um encontro com o Senhor, nós acabamos descobrindo algo muito interessante. Nós temos na Bíblia Sagrada alguns exemplos de pessoas que tiveram um encontro com o Senhor e tiveram também essa experiência maravilhosa de reconhecer que Deus não leva em conta os tempos que ignorantemente nós pecamos contra Ele. Pelo contrário, Ele perdoa todos os pecados e nos faz novas criaturas. Paulo escreveu aos Coríntios dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Inclusive, todos os nossos pecados caem no esquecimento, todos os nossos pecados ficam no passado e Deus não levará em conta, quer dizer, Deus não considerará os nossos pecados ou Ele não avaliará a nossa vida a partir do momento que temos o encontro com Ele, baseado na nossa vida passada. Vamos ver alguns exemplos bíblicos. Poucos exemplos por causa do nosso tempo. Eu quero ver aqui o exemplo de um homem chamado também Paulo, o mesmo que escreveu algumas cartas, algumas epístolas e deixou para nós como exemplo. Ele mesmo se colocou como exemplo de que os seus pecados do passado não foram levados em conta no momento que ele teve aquele encontro maravilhoso com o Senhor Jesus no livro de Atos capítulo 9. Porém, antes eu gostaria de mostrar dois versículos que estão no Velho Testamento. O profeta Miqueias, usado por Deus, ele escreveu o capítulo 7, versos 18 e 19 da sua profecia, em cujos versículos Deus falou pela boca do profeta o seguinte, mostrando aqui como é o seu coração. Quem é Deus semelhante a ti, que perdoa a iniquidade e que passa por cima da rebelião do restante da tua herança? Ele não retém a sua ira para sempre, porque tem prazer na sua benignidade.
ele não retém para sempre a sua ira. A ira de Deus durará até quando tenhamos um encontro com ele. Tornará a apiedar-se de nós, sujeitará as nossas iniquidades, e tu lançarás todos os nossos pecados ou seus pecados nas profundezas do mar. O que o profeta está revelando para nós, através da orientação de Deus a ser escrito para nós, é que Deus não levará em conta os tempos da ignorância. Quando temos o encontro com ele, nós descobrimos que ele já lançou nas profundezas do mar todos os nossos pecados. No livro de Hebreus, o escritor dessa epístola escreveu no capítulo 10, versos 17 e 18, que Deus, além de levar os nossos pecados e lançar nas profundezas do mar, ele esquece e não mais terá lembrança deles. Portanto, Deus está dizendo, eu não levo em conta os tempos da ignorância em que vocês, sem entendimento da minha palavra, pecaram contra mim. Foi assim que aconteceu com o apóstolo Paulo. Olha o que ele escreveu a Timóteo, quando ele orientava a Timóteo como um pregador do evangelho, como pastor de uma igreja. Ele escreveu esta epístola e disse nos versos 12 a 14 do primeiro capítulo da primeira epístola o seguinte: e dou graças ao meu Deus que tem confortado a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque teve por fiel pondo-me no seu ministério. Ele está exaltando, glorificando a Deus que lhe confortou, a Cristo Jesus, que lhe teve como fiel, colocando na sua obra, no seu ministério. O verso 13 ele diz, a mim que dantes fui blasfemo e perseguidor e injurioso, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. Paulo foi muito claro, muito contundente quando ele diz que quando ele era injurioso, perseguidor da igreja de Cristo, tudo isso ele fez na ignorância da sua mente, no tempo passado, e quando ele tem um encontro com o Senhor, tudo isto está no esquecimento. Tudo isso está no passado. Verso 14, ele termina dizendo o seguinte, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Portanto, o que Paulo está dizendo aqui é que dá graças a Deus por causa da sua benignidade, como Deus tem prazer na sua benignidade, na sua justiça, no seu amor, ele tem um compromisso com a sua palavra. Ele está dizendo que o Senhor Jesus, que foi morto antes da fundação do mundo, já havia levado os seus pecados, lançado nas profundezas do mar e havia se esquecido totalmente deles. Agora, neste momento do encontro, ele simplesmente é declarado uma pessoa salva mediante a graça, ou seja, pela graça, mediante a fé no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. Porém, eu quero chamar a atenção para a segunda parte do verso de Atos capítulo 17, versículo 30. Na primeira parte ele diz que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Não, ele não leva em conta os tempos da ignorância. Mais uma vez, nós lemos no capítulo 3 de Atos, Pedro exortando aos crentes daquela época, as pessoas que estavam se convertendo, ele as consolava dizendo, meus irmãos, eu sei que vocês fizeram isto por ignorância. Os pecados que vocês fizeram contra o Senhor Jesus, matando-o na cruz e indo contra ele, ajuntando-se contra ele para pedir a Pilatos a sua execução, eu sei que vocês fizeram isto por ignorância. Mas agora ele está dizendo, na última parte do versículo 30 do capítulo 17 de Atos, eu quero lhe chamar a atenção. A primeira parte ele diz, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância, ordena agora, em todo lugar,
a todos os homens que se arrependam. Observa a expressão usada por Lucas ao escrever aqui, movido pelo Espírito de Deus, para revelar o coração de Deus, um coração perdoador, um coração que não leva em conta os tempos da ignorância, quando não tínhamos o conhecimento da palavra do Senhor, mas ele fala que agora ele ordena. Ele ordena agora, ele dá ordem, ele não pede. Deus não é servo, ele é Senhor, portanto ele não pede. Ele ordena. Ele está ordenando quando? Agora. A quem? A todos os homens. Onde? Em todo lugar. Que se arrependam. A palavra arrepender aqui quer dizer mudar o pensamento, mudar o sentimento, mudar o propósito. É necessário que entendamos que quando temos esse encontro com o Senhor Jesus, ou com Deus na pessoa do Senhor Jesus, os nossos pecados são perdoados. Foi exatamente isso que Paulo experimentou. Aliás, eles não são perdoados, eles já foram perdoados. Jesus carregou os nossos pecados, ele os levou para a cruz do Calvário, ele submeteu as nossas iniquidades, ele foi feito pecador em nosso lugar. Quando recebemos Jesus como Salvador pessoal, nesse encontro que temos com ele, simplesmente ele faz a declaração de inocência. Ele é o nosso advogado. Ele rasgou o escrito de dívida que havia contra nós nas ordenanças de Deus, quando ainda éramos perdidos pecadores. Ignorantemente vivemos até o momento do encontro com ele de maneira errônea, de maneira cega, mas os pecados foram perdoados, os pecados foram levados, lançados nas profundezas do mar, e Deus não se lembrará mais dele, desde que nós o reconheçamos como pecadores, desde que nós o confessamos a Jesus como Senhor das nossas vidas e abrimos o nosso coração para ele, ele simplesmente diz para nós, como disse para aquele pecador: perdoados são os teus pecados, porque todos eles foram levados por Jesus na cruz, como disse Pedro, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que agora, mortos para os pecados, pudéssemos viver para Deus em Cristo Jesus. Porém, querido amigo, a você que ainda não é uma pessoa salva, nós temos empenhado durante todo esse tempo em lhes trazer o conhecimento da palavra de Deus. E há um texto interessante que fala após o conhecimento que temos da palavra de Deus. Está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 26. Ele diz: se continuarmos em pecado, depois de termos o conhecimento da palavra de Deus, já não resta mais sacrifício pelo pecado, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Preste bastante atenção, você que ainda não teve um encontro com o Senhor Jesus, você que ignorantemente tem pecado contra ele. É verdade que Deus não levará em conta se você tiver um encontro com ele agora. Porém, se não quiser e continuar em pecado, você já tem o conhecimento da palavra de Deus. Você já tem ouvido a palavra de Deus. Durante todo o tempo que temos estado aqui juntos, você já tem ouvido a palavra do Senhor e suficientemente você já ouviu para ter certeza de que precisa voltar para o Senhor através do arrependimento. E ele diz que se continuarmos assim, com a nossa cerviz dura, seremos quebrantados de repente sem que haja cura, e para tal pessoa não haverá mais salvação, não haverá mais perdão dos pecados, porque Jesus morreu uma única vez, ele foi sepultado uma única vez, ele ressuscitou uma única vez, ele subiu aos céus uma única vez, ele está entronizado na glória e ele voltará uma única vez para buscar aqueles que, através da palavra de Deus,
o receberam como Senhor e Salvador. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 9, capítulo 9, versículo 10, até o versículo 13, eu gostaria de ler esse texto que é muito interessante. Ele fala sobre quando temos um encontro com o Senhor, quando nós o confessamos a Ele como Senhor e Salvador. Romanos capítulo 10, Romanos 10, versos 9 a 13. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. O verso 13, ele diz, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O verso 12 é interessante. Porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que invocam. Ele é riquíssimo em misericórdia, para com todos aqueles que o invocam. Porém, sem arrependimento, não pode haver perdão de pecados. Jesus disse em Lucas 13, verso 3, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Mas ele não levará em conta os tempos da ignorância, os tempos quando não tínhamos conhecimento da palavra dele. Quando temos um encontro com o Senhor, nós temos 1 João capítulo 1, versículo 9, que diz, se confessarmos os nossos pecados, ele, Deus, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Arrependa agora, volte-se para Deus e você terá os seus pecados perdoados. Você será surpreendido em compreender que Deus já pagou na pessoa de Jesus o preço do nosso pecado. O nosso pecado agora é um pecado de ignorância, por ignorar aquilo que Deus fez na cruz do Calvário, através do seu Filho, levando os nossos pecados, lançando nas profundezas do mar, não se lembrando mais deles, e quando temos o encontro com o Senhor, somos surpreendidos em ver que nós estávamos vivendo em total ignorância, como disse o apóstolo Paulo, tão perto do reino, mas sem salvação, morrendo de sede dentro d'água, porque Jesus Cristo é a água da vida. O Senhor te abençoe, o Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se o Senhor nos permitir.